final perfeito de uma série impecável. Watchmen conseguiu encerrar sua jornada muito melhor do que a começou. Mas como é que foi esse episódio catártico, que terminou do mesmo jeito que começou lá no primeiro episódio? Eu tô doida pra falar com vocês sobre quem deve ser o próximo Dr. Manhattan, ou seria Doutora Manhattan, aqui nessa análise da season finale de Watchmen. Vem comigo! E aí galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Estamos falando de Watchmen, último vídeo dessa série. Mas infelizmente a gente tá chegando ao fim, mas antes da gente ir para esse bate-papo, ó, a gente tem que falar também dessa HQ maravilhosa que deu origem a essa série brilhante de Damon Lindelof. E eu quero oferecer para vocês a HQ definitiva de Watchmen. Se você chegou até aqui nessa série, curtiu ela pra caramba, cara, você precisa conhecer o material fonte. E por que não aproveitar essa temporada natalina e já adquirir esse volume para você ter ali na sua estante, poder ler os quadrinhos de uma vez só. Além disso, você pode comprar essa HQ e dar de presente ela para alguém que você gosta muito, como seu mozão, seu melhor amigo, sua melhor amiga, algum parente que é fã de quadrinhos também. A HQ é maravilhosa e a versão definitiva, como já diz no nome, reúne todos os quadrinhos de Watchmen, então você não precisaria ter mais do que um volume para poder ler toda a história. E além disso, ela vem no material super especial, vem em capa dura, a qualidade do papel também é totalmente diferente e você consegue ter uma experiência bem imersiva com os quadrinhos, além de, claro, ser um belo item de colecionador. Então, para te ajudar já nessa compra, ó, eu deixei aqui no primeiro comentário o link dessa HQ, então você não precisa ir muito longe, já pode clicar aqui e comprar essa HQ que é maravilhosa. E além disso, você ainda acaba ajudando o meu canal e me ajuda também a continuar produzindo materiais bem bacanas, vídeos como esse aqui no Flick Geek. E além disso, ó, não esquece que já tá aqui, ó, e vem, faz o trabalho direito, assina o canal, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. E além disso, me acompanhe lá nas redes sociais. Estou no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Agora é hora de falar dessa season finale, ou seria final de série. A HBO ainda não se pronunciou sobre o futuro de Watchmen, mas em se tratando desse último capítulo aqui, nós temos uma história brilhante que foi totalmente cíclica. Do jeito que ela começou, ela acabou se encerrando de maneira catártica. A série se firma aqui como uma adaptação de quadrinhos que trouxe a temática de racismo com voracidade e brilhantismo, usando também o background de super-heróis para contar uma história que de fato é profundamente realista, independente dos seus caracteres e das suas características mais fantasiosas comuns das narrativas de quadrinhos. Aqui, se vocês se lembram muito bem, a gente começa a nossa narrativa em Tulsa, na década de 20, com o massacre racial que aconteceu em Tulsa. A série começa dentro de um cinema super antigo, obviamente, e a gente vê ali o nosso Justiça Encapuzada, ainda criança, vendo um filme super lindo que conta a história de um policial negro que acaba salvando uma comunidade inteira. E a sua mãe está ali tocando a trilha sonora, tocando tudo no piano. Aqui a gente encerra a série no mesmo cinema, dessa vez depois de mais de 100 anos, reformado, e que ali foi o palco do musical Oklahoma, que conta uma história totalmente racial. Então a gente tem ali uma série de elementos que estão não apenas em primeiro, segundo e terceiro plano, que ajudam a dar corpo, fundamento e ajudam a calcar toda essa narrativa firmada em uma temática racial. E ali no cinema nós vemos o Reeves, o nosso Justiça Encapuzada, sentado ali numa cadeira, olhando para aquele palco, fazendo uma espécie de catarse emocional, onde ele se lembra daquele episódio que nós vemos no primeiro capítulo, e ali ele está ao lado da sua neta. E ali ele tem uma reflexão muito profunda, em que ele conta para ela que no instante em que ele se tornou Justiça Encapuzada, ele não sentia
raiva. A sua raiva, na verdade, era medo e dor por não ser aceito por ser negro. E ele achava que a máscara o faria encontrar o seu lugar no mundo e o seu lugar na sociedade. Só que ele acabou descobrindo depois de tantos anos que no final das contas, se esconder atrás de uma máscara não faz com que as suas feridas sejam curadas. Em suas palavras, as feridas precisam de ar para respirar. E ele faz essa reflexão tão profunda para sua neta, mostrando para ela que, na verdade, a luta contra o racismo não pode ser travada de maneira mascarada. As máscaras, de fato, precisam cair para que, então, um debate genuíno e para que a cura genuína possa ser ministrada, tanto em quem pratica atos racistas, como quem acaba sofrendo atos racistas. Então, é uma história totalmente lindíssima que aborda de maneira pontual e realista a forma como não apenas o racismo atravessou os séculos e as décadas, assim como também mostra que, no final das contas, a solução para um problema tão crônico e tão enraizado na sociedade mundial não está em se esconder, mas sim, de fato, mostrar as suas genuínas raízes e buscar cura através de uma dinâmica bem mais saudável e, é claro, bem mais honesta. Eu achei linda toda essa catarse do episódio, porque como uma mulher negra, fruto de um casamento birracial e que também sofreu muito racismo na minha época de infância e adolescência, eu sei exatamente como ele se sente, eu sei exatamente como ambos os personagens se sentem em toda essa narrativa, porque eu também já estive naquela posição por diversas vezes de me sentir vitimizada pelo racismo. Então é uma história que tem muito a ver com a minha própria origem, tem muito a ver com a minha própria família e fala de maneira gritante comigo. Eu acho lindo, acho muito incrível isso que a HBO fez. A HBO conseguiu trazer uma história que já tinha um background tão legal, tão genuíno e tão autêntico e também tão realista e tão confrontador. Ela conseguiu pegar tudo isso e trazer isso em uma nova escala, fazendo com que a série Watchmen não anule todo o material fonte, mas pelo contrário, acrescente a sua história original, indo ainda mais além, contando uma história que vai nas profundezas das relações humanas. E se a gente for fazer uma análise mundial, a gente vai ver o quanto o racismo ainda é latente. Não adianta as pessoas quererem dizer que isso é balela, que isso é mimimi. Quem é negro sabe como é que é ser negro, independente de você estar aqui ou estar em outro país. Então eu acho lindo a HBO jogar o holofote para esse tipo de assunto, usando o Watchmen, que é uma HQ tão famosa e tão conceituada, como um background, como um pano de fundo para contar essa história. Então a história do último episódio, o episódio de fechamento, é justamente sobre autodescobrimento, é uma catarse pessoal dos protagonistas, que são vividos por Regina King e também vivido por Louis Gossett Jr. Nós temos essa trama que acaba fazendo esse fechamento da narrativa familiar desses dois personagens, à medida que também vai abordando exatamente o foco principal da HQ, que é a forma indiscriminada como os super-heróis acabam usando seus poderes em benefícios próprios. Aqui a gente vê a Lady True, sangue nos olhos, tentando usar os poderes do Dr. Manhattan, transferindo eles para sua própria existência. Ela tá aqui a fim de virar a próxima Doutora Manhattan, e é claro que ela tem toda uma premissa de salvar o mundo. Ela aqui seria a salvadora do planeta Terra, mas como o próprio Ozymandias deixa claro, toda pessoa que quer assumir os poderes de um deus precisa ser impedida a qualquer custo de conseguir esses poderes. E aqui ele diz isso não apenas como um cara que é cheio de ego e que adora ter o poder em suas mãos. Ele diz isso aqui porque, pasmem, casos de família, Ozymandias é pai de Lady True. Por essa ninguém esperava, gente. Depois do susto de Yahya Abdul-Mateen como o Dr. Manhattan, nós recebemos esse caso de família aqui, com Ozymandias sendo de fato seu pai, mas não um pai tecnicamente biológico. Aqui Lady True, na verdade, é fruto de um experimento que a sua mãe se submeteu, e acabou que a Lady True se tornou filha do Ozymandias de maneira indireta. Antes a gente achava que ele estava pedindo ajuda para o Dr. Manhattan, mas fato é que ele estava pedindo ajuda para a sua
filha. E é claro que ela sai em seu resgate e manda uma nave para buscá-lo da prisão. E esse cara que é totalmente egocêntrico, que conseguiu destruir o paraíso, transformou ele num pandemônio, está de volta à Terra. E aqui, novamente, ele, querendo ser útil, como sempre, está disposto a salvar a Terra da destruição de Lady True. Só que as suas motivações não são tão heróicas assim, e ele ajuda a salvar o planeta Terra. É claro que ele não faz isso sozinho, porque o sacrifício do Dr. Manhattan foi essencial para que isso acontecesse, mas a gente sabe muito bem que as motivações do Ozymandias são sempre aquelas motivações do clássico herói egocêntrico, que usa os seus poderes de maneira indiscriminada e acha que ele consegue sair por cima da carne seca sem ser responsabilizado por seus crimes. Agora, e se tratando do fechamento da narrativa da Angela Abar, a gente tem aqui a história do episódio anterior se fechando de maneira completa. Dr. Manhattan se despede de maneira bem dramática, ele teve um final totalmente sacrificial, mas antes dele se despedir, ele deixou os seus poderes ali em um ovo, como a gente já tinha visto no episódio anterior, deixando claro que se a Angela comesse aquele ovo, ela também teria os seus poderes supersônicos de um deus. E é claro que ela acaba comendo esse ovo, mas antes da gente poder testemunhar se realmente ela havia conquistado os poderes de Dr. Manhattan, a série se encerra e sobem os créditos, deixando margem pra gente aqui pensar se de fato ela realmente seria capaz de andar sobre as águas, como ele havia sugerido, se ela consumisse o ovo, ou se de fato, no final das contas, ela não acabou conquistando seus poderes e continuou sendo uma mulher comum. Nós não temos essa resposta categoricamente, mas a contar por toda a narrativa desse último episódio, fica aqui bem sugestivo que ela realmente conseguiu os poderes do Dr. Manhattan. Mas será que Angela também assumiria essa visão bem egocêntrica de um herói que acaba usando os seus poderes para além daquilo que deveria, em seu benefício próprio? A gente viu a construção da personagem do começo até aqui e nós vimos ela assumindo papéis de maneira bem sacrificial. Não apenas quando ela adota os filhos do seu parceiro na corporação, mas também quando, mesmo sabendo que o destino do Dr. Manhattan já estava traçado, ela ainda assim luta a todo custo e coloca até sua vida em risco. Ela está disposta a sacrificar sua própria vida para tentar salvar a vida do Dr. Manhattan. A contar pela construção da personagem, ela aqui, assumindo os poderes do Dr. Manhattan, não usaria eles de maneira indiscriminada, como a Lady True provavelmente ia usar. Então a gente sabe que nas mãos de Angela Abar, os poderes do Dr. Manhattan estão bem resguardados. Acho que Damon Lindelof concluiu a trama de maneira impecável. A trama é linda e conseguiu fechar todos os ciclos que havia abordado, tanto sobre questões raciais, bem como sobre os questionamentos a respeito da postura dos super-heróis em meio à sociedade. Agora eu quero que você me conte o que você achou do final dessa série. Honrou o seu tempo? Não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece e, é claro, me acompanhe lá nas minhas redes sociais. Estou no Instagram no @RafaGomes e lá no Facebook no Flick Geek. Um beijo pra vocês e até a próxima!